A tentação de Cristo no deserto. Sejam todos bem-vindos ao canal Caminho de Esperança. Antes de começarmos o vídeo, por favor, se inscreva e deixe seu like. Não custa nada e ajuda bastante no engajamento do canal. Obrigado! Vamos então ao vídeo? A narrativa da tentação de Cristo é uma das passagens mais emblemáticas e profundas dos evangelhos. Ela aparece em Mateus capítulo 4, em Lucas capítulo 4 e é mencionada brevemente em Marcos capítulo 1. Este episódio não é apenas um relato histórico da vida de Jesus, mas também uma revelação espiritual carregada de lições eternas para todos que buscam compreender a natureza da fé, da obediência e da luta contra o mal. Antes de mergulharmos nos detalhes, é importante entender o contexto. Jesus havia acabado de ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Nesse momento, os céus se abriram. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba e uma voz vinda do céu declarou: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Logo após essa poderosa confirmação de sua identidade, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse contraste é significativo. Da glória do batismo, Jesus é levado à solidão do deserto. Da voz do Pai declarando amor, ele passa a ouvir as insinuações do inimigo, tentando distorcer sua missão. Isso nos mostra que momentos de grande confirmação espiritual frequentemente são seguidos por provas de fé e perseverança, o cenário da tentação. O deserto onde Jesus permaneceu 40 dias e 40 noites é um ambiente hostil, árido, com calor intenso de dia e frio à noite. É um lugar de solidão, vulnerabilidade e provação. Não havia multidões, nem discípulos, nem conforto, apenas o silêncio, a fome e a presença espiritual de forças opostas, o Espírito Santo que o conduziu e Satanás que o atacou. Aqui vemos um detalhe essencial. Jesus não foi ao deserto por acaso. Ele foi conduzido pelo Espírito de Deus. Isso nos ensina que nem sempre os desertos da vida significam abandono. Às vezes, eles fazem parte do propósito divino de fortalecimento e preparação. Durante 40 dias, número simbólico na Bíblia que remete a períodos de prova e purificação, Jesus jejuou. Sem alimento, seu corpo experimentou a fraqueza física, mas sua mente e seu espírito estavam voltados completamente para o Pai. É nesse estado de vulnerabilidade que o tentador se aproxima. Primeira tentação: o pão. O diabo se aproxima e, vendo a fome de Jesus, lança sua primeira provocação. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Aqui, a tentação não está apenas em satisfazer a fome. O inimigo questiona a identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus. É como se tentasse plantar dúvidas sobre quem ele realmente era. Transformar pedras em pão não seria um pecado em si. Afinal, Jesus mais tarde multiplicaria pães para alimentar multidões. A questão é o contexto. Satanás estava tentando levá-lo a usar seu poder divino para si mesmo, fora da vontade do Pai, cedendo ao apelo da carne e da necessidade imediata. Jesus responde com firmeza, citando as Escrituras de Deuteronômio 8:3. Está escrito: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Essa resposta é profunda. Jesus mostra que a vida não se sustenta apenas de alimento físico, mas da comunhão com Deus e da obediência à sua palavra. Ele demonstra que sua missão não era seguir impulsos ou provar algo ao inimigo, mas viver em total dependência do Pai. Segunda tentação: o templo. O diabo, percebendo que Jesus resistiu à primeira investida, leva-o a Jerusalém e o coloca no ponto mais alto do templo. Então diz: "Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra." Aqui, Satanás usa as Escrituras de forma distorcida. Ele cita o Salmo 91, mas fora de contexto, tentando induzir Jesus a testar o cuidado de Deus. A tentação agora é sutil, não é a necessidade do corpo, mas o orgulho espiritual. O diabo sugere que Jesus deveria provar ao mundo sua filiação divina, realizando um ato espetacular diante do templo, lugar central da fé judaica.
Se ele se jogasse e fosse milagrosamente protegido pelos anjos, certamente chamaria a atenção de todos. Mas Jesus não veio para impressionar, nem para exibir poder, mas para cumprir a vontade do Pai em humildade e obediência. Ele responde novamente com a Escritura, citando Deuteronômio 6,16. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Com isso, Jesus ensina que a verdadeira fé não exige sinais espetaculares, nem desafia Deus a provar seu amor. Confiar em Deus é descansar em sua promessa, não forçá-la. Terceira tentação: o poder e a glória. Por fim, o diabo leva Jesus a um monte muito alto e lhe mostra todos os reinos do mundo e a glória deles. Então declara: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Essa é a mais ousada das tentações. Satanás oferece poder, riqueza e domínio mundial em troca de adoração. Em essência, é a proposta de alcançar a glória sem a cruz. Jesus sabia que, em sua missão, receberia do Pai toda a autoridade nos céus e na terra, mas esse caminho passava pela obediência até a morte e morte de cruz. O inimigo oferecia um atalho: poder imediato sem sofrimento, glória sem sacrifício. Mas Jesus não vacila. Ele responde com autoridade, novamente citando Deuteronômio 6,13. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Com essa declaração, Jesus reafirma o primeiro mandamento e rejeita qualquer compromisso com o mal. Ele mostra que a verdadeira vitória não está em atalhos fáceis, mas em permanecer fiel a Deus até o fim. A vitória de Cristo. Depois dessas 3 tentações, o diabo se retira, derrotado. O Evangelho de Mateus diz que anjos vieram e serviram a Jesus, mostrando que, após resistir, ele foi sustentado pelo Pai. Esse episódio é muito mais do que uma batalha pessoal de Jesus contra Satanás. É a vitória do novo Adão sobre o inimigo que havia derrotado o primeiro Adão no Éden. Enquanto Adão cedeu à tentação em um jardim fértil, Jesus venceu no deserto árido. Enquanto Israel fracassou repetidas vezes durante seus 40 anos no deserto, Jesus permaneceu fiel durante seus 40 dias. Lições para nós hoje. A tentação de Cristo é um espelho espiritual que nos ensina várias verdades práticas. 1. A tentação não é pecado. Jesus foi tentado, mas não pecou. Ser tentado faz parte da vida humana, mas a vitória está em resistir com a palavra de Deus. 2. O inimigo conhece nossas fraquezas. Ele atacou Jesus em sua fome, em sua identidade e em sua missão. Da mesma forma, ele nos atinge em nossas áreas mais vulneráveis. 3. A palavra é nossa arma. Em todas as tentações, Jesus respondeu com as Escrituras. Isso nos mostra a importância de conhecer, guardar e aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. 4. Não devemos viver de atalhos. O diabo ofereceu glória sem cruz. Hoje, muitas vezes somos tentados a buscar recompensas rápidas, ignorando processos de obediência e perseverança. Mas a fidelidade a Deus sempre valerá a pena. 5. Nossa identidade deve estar firmada em Deus. O inimigo repetiu: se tu és o Filho de Deus. Tentou plantar dúvida, mas Jesus permaneceu seguro na voz que ouvira no batismo: tu és o meu Filho amado. Assim também precisamos nos lembrar constantemente de quem somos em Cristo. Reflexão final. A tentação de Cristo não é apenas um episódio antigo, é uma lição viva para cada um de nós. Ela mostra que a vida espiritual não é um caminho de facilidades, mas de escolhas firmes, muitas vezes em meio ao deserto. Jesus nos mostrou que a vitória não vem pela força humana, mas pela dependência total de Deus e pela firmeza na sua palavra. Ele venceu não para provar que era forte, mas para abrir o caminho para que nós também possamos vencer em nossas lutas diárias. Assim como Cristo resistiu no deserto, nós também podemos resistir, confiando que Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além de nossas forças. A tentação de Cristo é, no fim, um anúncio de esperança. Se ele venceu, nós também podemos vencer. O que você acha dessa passagem bíblica? Deixa nos comentários seus conhecimentos a respeito. Aproveita e deixa seu like e se inscreva no canal.